Saudações, meus amigos, eu sou o Cristiano Guzmão e está começando mais um Barato da Aventura, o seu canal de motociclismo, viagens e aventuras no YouTube. Hoje a gente está aqui no sítio arqueológico de Cobá, nas ruínas de Cobá. Confere aí depois da vinheta. Começo o vídeo de hoje convidando você para se inscrever no canal e clicar no sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo. Para chegar a Cobá utilizamos a carretera 307 na altura de Tulum, migramos para a 109. Assim economizamos os R$160 pagos ida e volta pela carretera 180D, que é a principal estrada para o Chichén Itzá e para Cobá. O sítio arqueológico está em pleno funcionamento e segue a regra máscara, álcool e distanciamento. Assim como o Chichén Itzá, você paga R$10 para utilizar a câmera, mas diferente do anterior, jamais fui abordado para a conferência. A entrada no local por trilha confere um ar mais rústico e interessante a Cobá do que o concorrente Chichén Itzá. No mapa, verificamos que as distâncias entre os pontos de interesse prevêem longas caminhadas que podem ser realizadas a pé ou por bicicleta alugada. O tempo está bem fechado e a previsão para o dia de hoje é tempestade. Começamos vendo as primeiras ruínas bem próximas à entrada, onde estão localizadas uma formação chamada de Iglesia e também um campo do jogo de bola mesoamericano. A interatividade em Cobá é maior do que no Chichén Itzá e podemos subir boa parte das estruturas, mas não em tempos de pandemia. O objetivo é evitar aglomerações nas partes mais altas e já fiquei sabendo que não poderei subir a pirâmide principal. O sítio arqueológico conta com muitos guias para explicar minuciosamente o que cada ruína representa. Recomendo fortemente que você utilize o serviço, caso contrário o que verá são apenas pedras empilhadas. Uma outra opção é pesquisar na internet e chegar lá sabendo do que se trata cada trecho a ser visitado. Entrei por um lado do túnel e quando saí alguns pingos já caíam do céu. Situação que não mudou e foi gradativamente aumentando até a chuva desabar de vez quando chegamos ao campo do jogo da bola. E agora o que fazer? Solução por aqui é o que não falta. Aí pessoal, chovendo pra caramba em Cobá. Tô com meu amigo aqui, qual é o seu nome? Seu nome? Miguel. Miguel. Olha as meninas aí, ó, deu ruim. Eu já tô com outra aqui, vai com essa aí. Vamos, já tô com essa. Então vamos. Debaixo do maior toró, seguimos com nossos guias ciclísticos em uma espécie de tuk-tuk à mexicana. Pô, a coisa mais legal que a gente fez aqui, andar nessa bicicleta doida, debaixo dessa chuva, tá valendo. Né? Show. A cada entrada de um sítio, o guia para seu veículo, dá as devidas explicações e você mostra que não é um coxinha e vai até o local debaixo da chuva morna da primavera mexicana. Difícil para Manu foi filmar por aqui, mas deixa que o papai dá jeito. Legal mesmo é quando a gente tem que achar a saída do sítio por outro local que não a entrada. Allá a la izquierda encontrarán un camino y más adelante está el palacio. De aquel lado vamos a estar esperándolo. A tradução nada ao pé da letra para o texto de nosso guia é: se molha bastante que a gente te pega do outro lado.
Nosso próximo ponto de interesse é o Chaibé, denominado assim pelos arqueologistas. Essa é uma palavra maia para encruzilhada, e essa torre de vigia servia para checar a segurança de 4 caminhos próximos. Dá vontade de escalar e subir até lá para ver o que os vigilantes viam. Seguimos então para o principal campo de jogo de bola da região, com a chuva dando uma trégua, e chegamos ao estacionamento do maior ponto de interesse de todo o sítio arqueológico de Cobar. Estamos em Nohot Mul, local dos grandes templos, e essa é a pirâmide Ismodia, construída em 2 etapas pelos maias. A base durante o período clássico inicial, 250 a 550 d.C., e o templo no topo durante o período pós-clássico tardio, de 1200 a 1539 d.C. Sua visão é realmente impactante e é uma pena não poder subir aqui. Meus amigos, eu me despeço de vocês aqui de Cobar. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!